Rocha. Estou aqui na companhia do meu amigo Leandro Correia, daquele grupo de fuzileiros que eu encontrei certa vez lá na Candelária. Hoje ele veio me fazer uma visita aqui na região e veio me apresentar os documentos que eu havia sugerido, que eu pedi a ele: olha, tudo que você está falando aí, você me comprova por documentos. Então eu analisei os documentos que ele apresentou e vi veracidade na fala dele, e acho que seria de bom tom o governo ouvir esse grupo de militares, porque segundo eu vi na documentação, por exemplo, ele consta 24 anos de serviço na ativa. É tanto que ele foi prejudicado. Ele vai entrar nos detalhes, eu vou fazer as perguntas. Leandro, tudo bem contigo? Tudo bem. Boa tarde a todos. Leandro está fazendo um grande serviço. Ele está representando uma multidão de fuzileiros navais e eu recebi com o maior prazer a visita dele e estamos conversando. Leandro, me presta essa documentação aqui. O Leandro me trouxe um dossiê que ele apresentou às autoridades, mas que foi ignorado. E aí eu vou fazer algumas perguntas para o Leandro. Você, fuzileiro, se estiver na situação dele, nos procure. A BBMP vai abraçar a causa dos fuzileiros. Os advogados serão os do grupo, normal, é uma parceria. Leandro, me diga aí, você saiu da ativa em que ano? 2002. 2002. E depois que você foi para a reserva, depois que você saiu, você compareceu ao serviço, aquela apresentação anual, você compareceu? Sim, eu tenho um certificado de reservista, carimbado na marca, 2002. Mostra aí pra gente o carimbo, Todos os carimbos estão aqui. Pode fazer devagar, é ao vivo, pessoal, aqui. é ao vivo, olha aí. O Correia, Mostra aqui. ele compareceu todos os anos à Marinha, dizendo que estava vivo, entendeu? Então, outra coisa, Correia, depois que você saiu, você fez algum curso, você fez faculdade, fez alguma coisa? Sim, na época da Marinha, a Marinha tinha ciência, eu cursava faculdade de Direito, depois eu saí e me formei em Administração Hospitalar, depois me formei em Serviço Social, sou assistente social de graduação, Saúde Pública, pós-graduado, e fui fazer o mestrado pela Universidade de Lyon. A vida seguiu normalmente. Lyon, na França? Na França, só Caramba. que eu fiz pela Fundação Ibero-Americana. Certo. Então, mas eu, apesar de ter vivido um tempo da minha vida na Espanha, em Barcelona, então com isso a vida seguiu normalmente. Eu fui lá na Marinha, fiz o que cabe ali, o meu dever, certo. Fiz todo o carimbo da marca, até um determinado momento da minha vida que eu vim me deparar de que o PASEP que a Marinha abriu para mim quando eu entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais, está aqui na minha CR. Mostra aí, Correia, mostra aí pra gente. Gente, não é balela não, eu examinei essa documentação e eu pude constatar, eu estou pedindo para ele mostrar, não é para mim convencer não, eu já tenho convicção do que eu vi. Aqui é a minha primeira folha da minha CR, onde mostra diz aqui. que a Marinha do Brasil foi inscrito no PASEP, abriu o meu PASEP. Certo. E depois de sair da Marinha com muito sacrifício, terminando a faculdade, eu consegui um emprego como professor, ser o ex-aluno, me tornei um professor da universidade, onde de boa fé. E qual matéria, qual curso? Curso de Serviço Social. Na Ah, matéria História do Serviço Social, estágio supervisionado. certo. Com isso, eu de boa fé, quando fui contratado, eu entreguei o meu PASEP, aberto pela Marinha do Brasil, tecnicamente virou BIS, tudo normal, entreguei. Ali começaram as contribuições. Certo. Posteriormente, participei de um processo seletivo, onde tinham 400 candidatos em uma vaga, eu fui aprovado em primeiro lugar e me tornei analista de projetos sociais Qual o concurso? da Sociedade Bíblica do Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil. E Tá. onde eu trabalhei no Rio de Janeiro, até o momento que eu pensei, eu vou fazer um concurso público, eu quero voltar a ter a estabilidade. Certo. Quando eu fiz o concurso público e depois de estudar muito e passei, eu me deparei com um pesadelo que até o presente momento eu não consegui acordar. Certo. Porque eu estava ativo no Ministério do Trabalho nos quadros da Marinha do Brasil. Como é que pode, pessoal? O cara tentou, depois de 14 anos,
tentou um concurso público e constatou que estava ativo. Alguém já viu isso? Está ativo. Vem cá, não interrompendo. Sim. Você lembra qual foi o diário oficial, o Diário da União, que publicou o seu desligamento? Não existe. Não existe diário oficial da União proclamando a saída dele, promulgando. Não teve diário oficial. Como é que pode um funcionário público concursado sair do serviço público da Marinha sem diário oficial da União? Me fale mais. Eu gostaria só de deixar bem claro aqui, que essa situação, ela materializa a situação de centenas de outros fuzileiros navais. Centenas. Estão em uma situação muito difícil, abandonados pelo próprio Estado, porque a partir do momento que a Marinha do Brasil dá as costas para isso daqui, ela está falando de um membro de uma tropa de elite que passou por dentro de um corpo de fuzileiros. Se em tempos de paz estão fazendo isso conosco, o que não fariam com a gente em tempos de guerra? Caramba! Então eu gostaria que ficasse muito claro aqui que centenas de outros companheiros que não serão abandonados por nós. A gente não está aqui para mostrar mas que esse caso seja apresentado para trazer à tona centenas de outros casos de fuzileiros que estão hoje sem condições de ter um prato de comida na sua casa. Isso daí é muito grave, pessoal, pelo seguinte, porque o Correia, como ele bem disse aqui, ele tem graduação, 2 graduações, tem pós-graduação e é de uma família que tem uma certa condição financeira. Mas quantos são os fuzileiros navais que estão aí trabalhando de flanelinha, trabalhando de segurança, trabalhando... Isso daí não é um trabalho, vamos dizer assim, não é algo que desabone a conduta, mas eu estou dizendo assim, são pessoas que não se prepararam tanto para a vida, estão sofrendo, estão abandonadas e pior de tudo, como é que está o dinheiro que está sendo colocado lá? No sistema está havendo pagamento. Isso é muito sério. Eu não estou aqui imputando dolo, culpa para o presidente atual, porque isso é uma herança maldita. Ele fala para mim, o Correia, isso conta de 2002, mais ou menos. Mas isso é algo muito antigo, muito antigo. O que acontece? Deixa eu deixar bem claro que o atual presidente que está aí, nada tem a ver. Fala aí para eles aí. É o atual presidente que está no mandato, que nós ajudamos a ele. Sim. Eu sou bolsonarista. Sim. Eu sou obrigado a concordar com tudo que o presidente faz, mas Certo. eu sou bolsonarista e torço para que ele seja reeleito. Certo. Eu gostaria de deixar bem claro que ele nada tem a ver com essa situação. Ele está sentado naquela cadeira. Isso. Então ele é o chefe das Forças Armadas. Isso. Enquanto chefe das Forças Armadas, adquiriu uma herança maldita. Sim. E nessa herança maldita, nós, militares, fuzileiros navais, não podemos ser abandonados à beira da própria sorte. Com certeza. Nós temos aí a Amazônia precisando de gente lá para ser alocado lá. Sim. Se ele disse que o seu vice-presidente está à frente disso. Nós temos uma tropa aqui com centenas, talvez milhares de homens prontos para poder servir novamente a pátria. Eu digo uma coisa para você, Birajara. É muito triste quando a gente vê uma campanha nossa que está impossibilitado de trabalhar por um erro que nós não cometemos. Que fica muito claro isso. Muitos erraram. Eu te garanto que não fomos nós, praças fuzileiros navais, que erramos. Certo. Por negligência, imprudência ou imperícia, a Marinha deixou de dar publicidade ao desligamento de todos esses militares. E se deixou de dar publicidade, a lei é muito clara. A Marinha teria 5 anos para retificar ou ratificar o ato administrativo. Se não fez, o ato é nulo. E aí eu digo uma coisa para vocês. Hoje nós estamos passando por uma tirania por parte do Estado. Porque se eu deixo de pagar o imposto de renda, a Secretaria da Receita Federal bloqueia a minha conta no banco sem saber se eu tenho dinheiro para comer. Quando é o contrário, nada acontece, porque nós estamos falando de uma força armada, nós estamos aqui à disposição para, mais uma vez, servirmos a nossa pátria. Agora, o que nos deixa extremamente indignados a todos nós praças, independente se o praça está no MPF, no inquérito civil, se o praça está na justiça, nós sabemos que a nossa situação é muito mais política do que jurídica. Certo. Quando eu digo praça, eu digo o nome de todos. Nenhum desses praças devem ficar para trás, porque todos eles um dia entraram pela porta do centro de recrutas. Inclusive, isso daí pode ser um caso até de alguns
oficiais da reserva, os oficiais R2. Devemos também verificar a situação deles, porque ele está tratando comigo que eu sou o presidente nacional da Associação Brasileira Bancada Militar de Praças, mas eu não estou falando como pessoa física, eu estou falando como pessoa jurídica. Então eu estou recebendo do Correia essa notificação. Então, se alguém tem que imputar culpa, não impute a mim, impute ao sistema. O sistema errou. Então eu peço ao excelentíssimo senhor ministro da Justiça que entre nessa para proteger o nosso presidente, porque isso é uma herança maldita. Temos que investigar como foi feito esse desligamento. Como pode um desligamento sem constar no Diário Oficial da União? Além disso, Birajara, como ficam as questões previdenciárias? Eu vou te dar um exemplo. O INSS é uma instituição que ela apenas replica a informação. Então eu não posso chegar com o meu certificado de reservista lá e falar: moça, por favor, coloque isso aqui para mim. Quem tem que fazer a comunicação e não pode fazer a menor valor é a Marinha do Brasil. É a Marinha do Brasil, não é o Correia, não é o fulano, ciclano ou beltrano. Então o que nos causa extrema indignação é a forma como nós estamos sendo tratados. Como, por exemplo, só vou responder na justiça. Como é que uma instituição consegue ver a situação em que nós nos encontramos por uma negligência, uma imprudência, uma imperícia por parte deles e não se incomoda com isso? Não se incomoda com a linha da história. Lembrando que a Marinha não tem culpa. Quem tem culpa são os homens que negligenciaram quanto à publicidade do nosso desligamento. Então, graças a pessoas como você, hoje a internet, que nós temos a oportunidade de exteriorizar para que a transparência seja apresentada, para que o presidente da República olhe para a gente, que nós somos cidadãos de bem, por isso nós estamos aqui. E dê a devida atenção. Nós sabemos, mais uma vez, ratifico o que eu falei, o presidente Bolsonaro nada tem a ver com isso. Passou a ter a ver quando sentou na cadeira de presidente, eleito por nós. E nós estamos aqui para preencher as frentes das fileiras para defendê-lo. Agora precisamos, senhor presidente da República, de um posicionamento de Vossa Excelência. Se o problema é um projeto que venha do Congresso, que peça um deputado da base aliada para fazer esse Congresso, para o senhor não responder por improbidade administrativa. Agora, o que nos causa indignação são as instituições darem as costas para a gente. Em qualquer país sério do mundo, certamente nós já estaríamos indenizados ou reincluídos. Agora, o silêncio que nos causa estranheza. Nós somos militares, pessoas de bem, e não podemos mais continuar, ficarmos abandonados à bem da própria sorte. Pessoas estão passando necessidade, senhor presidente. A Amazônia está aí precisando de gente, as instituições federais precisando de gente. Dê atenção à nossa causa, senhor presidente. Eu lhe peço em nome de todos esses fuzileiros navais que estão aguardando um posicionamento de Vossa Excelência. Quero falar também, já que ele falou de um deputado da base, tem um deputado aí da minha confiança, deputado Major Vitor Hugo, com quem eu já conversei e já estive com sua assessoria várias vezes. Eu recomendo o caso desses fuzileiros navais, eu recomendo porque o senhor, como líder do governo na Câmara, como alguém próximo do presidente, o senhor tem essa capacidade de mostrar para ele esse vídeo. O senhor tem essa capacidade de evitar um problema maior. Já existem causas na justiça. Fala nisso. Sim, eu gostaria de citar só uma situação aqui. Como eu disse no início do vídeo, que a Marinha do Brasil abriu o meu PASEP. Certo. Quando eu fui me empregar na iniciativa privada, eu apresentei esse PASEP. Posteriormente, eu pedi uma declaração do Banco do Brasil sobre a minha situação do PASEP. E nessa declaração que está aqui assinada pelo próprio jurídico do Banco do Brasil, diz que o número de PASEP que consta no bilhete de pagamento da Marinha, ele inexiste na base de dados do governo. Ou seja, eu hoje, para fins de seguridade social, eu sou um fantasma. E a Marinha continua no silêncio, fingindo que nada está acontecendo, dizendo que só responde na justiça. Então é assim que um ex-combatente no Brasil é tratado? Nós merecemos ser tratados assim? São centenas de fuzileiros navais que estão trabalhando na informalidade, que hoje poderiam estar dentro, ajudando no desenvolvimento do nosso país, em outros órgãos sequer da administração pública federal, Birajara. Eu quero que vocês compreendam, o Correia não é um coitadinho que está aqui pedindo emprego, não. Ele tem uma boa colocação hoje
Correia fala 3 idiomas, além dos cursos que ele tem de graduação e pós-graduação. É uma pessoa capacitada, ele não está aqui pedindo esmola, não. Ele está aqui lutando pela causa de centenas, milhares de pessoas que foram abandonadas e que constam seus registros na administração pública em aberto, impedidos de assumir o cargo. Mostra aí um cargo daquele que você a grande questão é que a gente tem um problema cultural no Brasil, Birajara. A gente, quando exige o nosso direito, nós somos vistos como arrogantes, pessoas marrentas, prepotentes. Só porque você está exigindo o seu direito. Exatamente. Isso tem que acabar. Exatamente. Nós criamos o Estado e não o contrário. Existe um princípio chamado princípio da legalidade que diz assim: nós, indivíduos, podemos fazer tudo, desde que não esteja expressamente proibido em lei. Entretanto, o administrador público, ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei. E ele não cumpriu o trabalho de casa, o administrador público. Certo. E por não ter cumprido o trabalho de casa, causou esse dano na vida de todos nós. Com certeza. E o Estado precisa, sim, olhar para a gente e reparar esse dano que nós sofremos. Quanto à questão do concurso público, foi quando eu fui aprovado no concurso público. O primeiro foi eu passei agora em 5º lugar para a Prefeitura de Petrópolis, lá para a unidade de pronto atendimento, mas o primeiro concurso foi para porteiro. Quando eu cheguei lá, como eu comecei a levantar minha documentação, eu fui no Ministério do Trabalho e eu dei o meu CPF. Ao dar o meu CPF no Ministério do Trabalho, a menina falou assim para mim: olha, o senhor é militar. Eu falei: não, eu não sou militar, eu já estou afastado há muitos anos, desde 2002. Falou: não, querido, você é militar. Eu falei: como assim, senhora? A senhora pode imprimir para mim, por favor, esse documento? Ela falou: posso. Imprimiu e me deu o documento que eu consta em aberto. Depois eu me dirigi ao INSS e pedi o CNIS. Quando eu vi pedir o CNIS, lá vinha constando que, como eu te mostrei, que não existe nada. A servidora pública falou para mim que para fins de seguridade social eu sou um fantasma. Um fantasma? Eu estou conversando com um fantasma. Eu estou conversando com um fantasma. Almoçou comigo agora? Fantasma não almoça. Existe um número de PASEP, existe um número de CPF. Por isso que eu digo, senhor ministro da Justiça, investigue isso. Eu não estou imputando culpa para ninguém, dolo, nada. Peço que investigue, porque está acontecendo injustiça social. Então, não venha me dizer que eu sou de esquerda porque eu estou lutando pela justiça social. Será que eu tenho que ser de esquerda para estar lutando em defesa dos direitos? Não! Eu estou lutando pelo que é certo. Ele também está lutando pelo que é certo. Isso daí não me dá benefício nenhum. Mas seria omissão da minha parte, como presidente de uma associação de praças, ser procurado. Eu não tenho muita coisa para fazer. O que eu posso fazer, estou fazendo aqui agora. Estou dando publicidade. Peço que o senhor deputado Vitor Hugo encabece isso. Peço que o senhor ministro da Justiça tome providências. Existem causas na justiça que mostram os documentos. As pessoas não seriam loucas de entrar na justiça buscando um direito que não existe, buscando algo que não existe. Houve uma coisa também no dia 18 de abril, salvo engano, dia 2018, a Marinha do Brasil, via Advocacia Geral da União, colocou nos autos do meu processo, dizendo que efetuou o meu desligamento. E quando eu peguei, 2 meses depois, eu peguei uma nova RAIS, eu ainda estava em aberto. Então, o que não pode acontecer, o peso é muito desigual, Birajara. Eu estou pedindo ajuda do presidente da República porque o peso é desigual. Sim. É muito desigual. Nós somos cidadãos e eu lembro quando eu estudei ainda ciência política, a gente aprendeu que de forma dialética, né, o indivíduo, a família, a comunidade, a sociedade, o Estado, a sociedade, a comunidade, a família e o indivíduo de forma dialética, o Estado nasceu para regular as relações sociais. Sim, negócio jurídico. E para nós termos a balança da equidade. Sim. Só que eu não estou conseguindo ver. Por isso, e esse vídeo aqui, ele é um pedido de socorro. Porque certeza. eu não estou conseguindo ver a balança da equidade funcionar. Nós não temos dinheiro para incluir todo mundo, mas podemos comprar quantas mais fragatas e abandonar a própria tropa. Nós não temos dinheiro para incluir esses fuzileiros, mas nós temos um fundo eleitoral bilionário. Nós temos vontade política, não tem vontade política. Vontade política de resolver. Não é de direita, não é de esquerda, é vontade política. É questão de justiça social. O Congresso Nacional deve ficar atento a essa situação.
Como é que pode 513 deputados, 81 senadores, 81 senadores ficarem omissos a algo tão sério? Eu não estou aqui com a bandeira vermelha nem bandeira azul. Para mim, ó, não sou partidário. Tanto faz. O que importa é a justiça social. Tem que haver, não pode você jogar famílias ao léu, pessoas com direitos, pessoas capacitadas que poderiam estar sendo aproveitadas por essa nação, estarem jogadas lá. Em detalhe, o registro consta na administração pública. Consta. E não pode a Marinha agora, 25, 30 anos depois, vir me desligar agora com data retroativa de 2002. Não há previsão legal para isso. Não pode fazer, porque se fizer isso é uma covardia sem precedentes contra todos esses militares. Isso é estelionato. Não é erro administrativo, não. Se desligar agora com data retroativa, isso é um estelionato. Porque durante todo o tempo apareceu a numeração do PASEP, do CPF, na administração pública. Recursos federais foram enviados, ou não? Uma pergunta, Birajara. Por exemplo, como eu estou ativo no Ministério do Trabalho há 24 anos, se hoje acontecer alguma coisa comigo, um falecimento, a minha esposa vai no INSS ou vai na PAPEM? Como é que ficam essas vidas? Como é que ficam esses militares? Você tem noção? E o que me causa tristeza, como eu falei, a Marinha não erra, quem erra são os homens. É o abandono, o Cadê silêncio. aquele documento que mostra que você ainda está ativo? Eu vi um documento aí que mostra que você é ativo. Esse aqui é um documento, é o extrato do Ministério Mostra do aqui, Trabalho, mostra aqui da pra- relação anual de informações sociais. A data é de Brasília, 6 de maio de 2019, lembrando que eu sou de 97, tá? Então, até pela Lei 6.880 de 80, o graduado com 10 anos adquire a estabilidade. Certo. Não poderia a Marinha hoje vir desligar por uma negligência dela de não ter publicado o desligamento, Certo. pelo princípio da publicidade. E aqui vem dizendo, companhia de polícia, companhia de guerra eletrônica, que eu nunca servi lá, tá? E comando da Marinha, aberto, aberto e aberto. Até quando nós seremos tratados como RM2 e que não precisa dar publicidade no Diário Oficial da União? Se não precisa dar na saída, por que deu na entrada? Complicado. A lei é muito clara, Birajara. A lei 984/99, no caput do artigo 53, ela diz o seguinte: a administração pública tem que anular os seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade por oportunidade ou conveniência. É uma lei federal aprovada no Congresso Nacional. Nenhuma portaria, resolução de Marinha vai sobrepor essa lei. Sim, hierarquia das leis. E a hierarquia das leis. Pirâmide de Hans Kelsen. E Quem não muito se bem lembra disso? colocado, muito bem colocado. E a gente não pode chegar e dar as costas para isso. Se a Marinha apresentar uma portaria, um boletim e falar que sobrepõe isso, não sobrepõe. Então que a lei seja cumprida, o ato seja decretado nulo. Sim. Nulo. E esses militares sejam todos eles que têm direito, que demonstrem que estão ativos, sejam reincluídos. Não querem ficar com a gente, procure outro órgão da administração pública federal e coloquem a gente lá. O que não pode tirar da gente é aquilo que está previsto no artigo 1º da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e principalmente a cidadania. Eu não posso ser um cidadão. Eu sou um fantasma para fins de seguridade social. Entendi. Por um erro que eu não cometi, que os nossos militares não cometeram. Então, senhores, nós estamos aqui apenas trazendo à luz um problema que atinge várias famílias e que o governo federal tem obrigação de investigar. Eu estou pedindo favor, não. É obrigação de investigar. E outra coisa, nós não estamos pedindo isso, não é pedindo esmola, não. Tem gente que está ganhando até salário maior aqui fora, mas é por uma questão de justiça social. Como é que pode uma pessoa dessa passar num concurso e não pode assumir porque está com a vida travada? Ó, se colocar agora no último concurso de Petrópolis, Sim. tá? Vai ver o meu nome. O meu nome aqui é em 5º lugar. Vamos estar aqui aprovado em 5º lugar para a unidade de pronto atendimento de Petrópolis. Todos os concursos são de nível superior. Certo. Todos eles de nível superior. Então a gente está falando de pessoas e que infelizmente, ô Birajara, eu tive a oportunidade de estudar. Infelizmente, os outros campanhas não tiveram a mesma sorte que a minha.
e permaneceram grande parte no status quo que estava no momento. Certo? Então o que acontece? Hoje eles estão trabalhando, apitando o jogo de futebol para ganhar R$80, R$100, para poder ajudar a alimentar os filhos. Outros estão trabalhando na feira, outros são porteiros de prédios sem carteira assinada, sem nenhum direito social. E o silêncio deixa a gente extremamente indignado. Ou a gente levanta da cama, se enche de força, de energia, pede a Deus para que nos dê coragem para a gente lutar por essas famílias, ou a gente sai do país, vai embora e finge que nunca foi brasileiro, porque em país sério nenhum nesse planeta um governo iria permitir que fuzileiros navais permanecessem na situação em que nós estamos. Perfeitamente. Bem, pessoal, nós tivemos aqui a colaboração também do amigo Gilmar, veterano Gilmar. Ele faz questão de ser veterano Gilmar. Nosso amigo que está colaborando, é quem está fazendo aqui a filmagem. Gilmar, mostrar você aqui. Mostrar você aqui. Aê, Gilmar. Mostra aí, segura aí, Leandro. Veterano Gilmar, ele é uma testemunha de toda essa documentação que nós vimos, nós analisamos. Não é coisa fraudulenta, não. É coisa séria. Por isso que eu disse, não, a minha parcela é tornar isso público. Eu tenho que tornar isso público. Vira, agora eu fiquei observando ali, como é que pode, ali tem a CGE, a Companhia de Guerra Eletrônica, ele foi movimentado de um setor da Marinha para um outro setor da Marinha, só foi os documentos, que ele mesmo não estava. Ué, como é que essa pessoa recebeu? Vamos supor, você vai trabalhar em tal lugar, vai ter que ver a caderneta, registro e o militar. Só foi o que? Só foi a caderneta, registro? O que foi? É complicado. Ele foi de um quartel para o outro, mas só documento. Não vamos fazer juízo de valor. Não, claro, de jeito nenhum. A administração pública é quem tem que investigar. Nós não imputamos dolo, eu não conheço ninguém de lá. A administração pública tem obrigação de investigar, mas não é me chamar, não é chamar ele, não. Chama os fuzileiros que estão lá na relação, chama quem está envolvido com o problema. Toca agora. Agora o Gilmar vai passar para... Valeu, Gilmar. Boa. Então, meu amigo, você não perdeu a viagem. Eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas verão esse vídeo. E não verão com peninha, não. Verão com indignação. Porque isso é uma omissão do Estado. E o Estado somos nós, servidores. Então quem está na atividade tem que ter cuidado para não ser chamado, para não ser processado por improbidade administrativa. Tem uma coisa também, desculpa te interromper, eu gostaria de deixar bem claro. O artigo 68A do Código Penal, ele é muito claro quando fala de apropriação indébita previdenciária. Sim, se a isso minha, é sério, se a minha previdência há 24 anos não está constando, para onde que foi esse dinheiro? Para onde foi o dinheiro, gente? Quem era o responsável na época de ter feito essa comunicação e não fez? Eu acho melhor resolver isso, chamar esse grupo, conversar, ver onde aconteceu o erro, consertar isso. A União não tem nada a perder. São excelentes profissionais. Podem ser rapidamente absorvidos pelo sistema. Existe uma necessidade muito grande de pessoal. Principalmente nós, brasileiros, estamos sendo muito criticados por esse problema na Amazônia. Existe necessidade. Essa mão de obra é excelente. Fica a dica. Certo, companheiro? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. E fique com Deus. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tamo junto.